E aí, Vestiba, tudo certo com vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Pessoal aí em casa às vezes, deitado no sofá, né? Tranquilidade, assistindo uma videoaula, isso é bom. O bom é você não parar de estudar, né? Continuar estudando, levando a sério. Daqui a pouco o negócio volta ao normal aí e você fez sua parte, beleza? Aula de hoje, meus queridos. Forças intermoleculares, também a regra da semelhança, ok? Chan, o que é isso? Então, para você entender, existe a força intramolecular, que é dentro, vamos dizer assim, da molécula. Por exemplo, se isso aqui fosse uma molécula, então eu tenho aqui um átomo, né, carregado positivamente e um aqui carregado negativamente. A ligação que ocorre entre os dois átomos, esse risquinho que o prof fez aqui, ó, isso aí seria ligação química. É uma força intramolecular. Seria dentro da molécula, tá? A mesma coisa eu teria aqui, ó. Dois átomos, esse risquinho aqui é a ligação química, é a força intramolecular. Porém, né, fora dessas duas moléculas aqui, pode ocorrer uma atração, uma interação entre elas. E essa atração, essa interação, eu chamo de força intermolecular, que é entre a molécula, né, ou entre as moléculas. Que é isso que você vai ver na aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha ali? Essa aí é a famosa molécula da água. Então, por exemplo, quando eu olho para a molécula da água, eu já noto que ela tem dois polos, polo positivo e negativo, porque como você viu nas aulas anteriores, ela é uma molécula polar. Principalmente porque aqui tem aquele par de elétrons que sobra, já distorce a molécula, ela já vai ter bastante polaridade. Só que aí que tá, essas forças elas não vão surgir em uma molécula só. Você tem que ter mais de uma molécula para elas aparecerem. Então, quer dizer, quando eu falo da molécula de água, eu não falo de uma molécula isolada, mas eu falo de um conjunto de moléculas de água. Tcharam! E como num passe de mágica, eis que surgem essas moléculas de água aí para vocês. Tá vendo, ó? Elas começam a se alinhar pelos polos opostos. Por quê? Porque tem atração entre eles. Então, por exemplo, ó, esse hidrogênio aqui positivo fica bem alinhado com esse oxigênio, que é negativo, ó. Isso aqui também. Esse aqui também com esse outro par de elétrons do oxigênio. Ó, esse par que você enxerga aqui de CO também. Ou seja, começam a surgir interações entre as moléculas de água. Essa interação é a famosa ligação de hidrogênio, que antigamente o pessoal chamava ponte de hidrogênio, porque é como se o hidrogênio fizesse uma ponte aqui entre dois átomos bem eletronegativos, ou seja, entre dois átomos que puxam muito elétron. Por isso que a gente diz que a ligação de hidrogênio ela ocorre entre HFON. Como assim HFON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Lembra daquela frase que eu falei para vocês do fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital? Então, falei, gravem bem isso aí, porque vocês vão usar. FON por quê? São os três átomos, né? O flúor, o oxigênio e o nitrogênio, que mais puxam elétrons. Por isso, eles mais formam polos aqui, junto com o hidrogênio. Só que é uma interação muito boa, vamos dizer assim, ela é bem intensa. Porque, para você ter uma ideia, a água ela ferve a 100 graus Celsius. A água deveria ferver, caso ela não fizesse as interações de ligação de hidrogênio, a menos 100. Então pense, a menos 100 e ela ferve a mais 100. Quer dizer, dá uma diferença, uma variação de temperatura de ebulição de 200 graus Celsius. Isso é muita coisa, graças às ligações de hidrogênio. Aí você pode falar, Xan, então quer dizer que quando a água ferve, por exemplo, essas ligações são rompidas? Sim. Elas rompem antes da água ferver, na verdade. Você já tem água evaporando né, a várias temperaturas. 10 graus, 20 graus, vai estar evaporando água. Agora, o máximo da evaporação, né, quando ela vai ferver, que ela atinge a pressão de uma atmosfera, por isso que ela ferve, que é a mesma pressão ambiente que você tem ao nível do mar, quando ela rompe isso aqui, ó, quando rompe isso aqui, quando rompe, quer dizer, começam a romper muitas ligações de hidrogênio, a temperatura já está ali a 100 graus Celsius. É por isso que a água ferve a 100, que é a energia necessária que ela vai absorver para romper essas ligações de hidrogênio. Então é importante você lembrar disso aí. Por isso que a água é uma substância anômala. Só vai ferver a 100 positivo, tinha que ferver bem antes, né? Então sempre ficar ligado. Outra coisa que essas interações, elas aparecem aonde? Quando as moléculas estão mais próximas. Quer dizer,
estado físico sólido e estado físico líquido. Quando já é gasoso, ó, se você ferver isso aqui, quando já é gasoso, já rompeu, já separou. Então, no gasoso, eu já não tenho mais esse tipo de interação. Só para você ficar ligado nisso aí. Ó, o fluoreto de hidrogênio também faz isso. Apesar que nas condições nossas aí ele é um gás, ele é gasoso, tá? Mais liquefeito, você consegue formar também ligação de hidrogênio entre o flúor e o H, ó. Aqui tá o tal do H, ó. Tá no meio dos dois átomos de flúor. Outra molécula que também é gasosa, mas liquefeita, também vai fazer isso aí, é a amônia, que é o NH3. Essa molécula é bem famosa, ó. Tem interação aqui, ó. Então, isto aqui é uma molécula de amônia, isso aqui é outra, ó, vizinha a ela. Tem essa interação. E não esqueça também que você pode fazer essa interação entre moléculas diferentes, ó. Nada impede, por exemplo, desse oxigênio aqui da água, ó, fazer uma curvinha aqui, ó. Interagir com esse H que está aqui, ó. Beleza? Então, também existe ligação de hidrogênio, ó, tá vendo o H? Ficou entre o N e ficou entre o O. Ficou entre esses átomos aqui, ó. Também aqui, ó, entre moléculas diferentes, pode ocorrer a tal da ligação de hidrogênio. Também vale ressaltar para vocês que essa interação da água aí aumenta muito a tensão superficial. Por isso que em alguns livros de química aí você vê, por exemplo, um mosquitinho, um inseto, alguma coisa, né? Vai pousar ali sobre a água e fica ali em cima. Chama, por que esse inseto consegue ficar sobre a água e não está afundando? Devido à tensão superficial. Que é a mesma coisa quando você vai dar um barrigaço, né? O cara acha que vai dar um bico, alguma coisa, né? Acho que é um exímio nadador. E aí ele pula e pum, né? Daquele famoso pranchaço, famoso barrigaço. Chama, por que isso acontece? Atenção, tensão superficial da água. Por isso que às vezes o cara acaba se machucando devido às ligações de hidrogênio. Agora olha só, existem moléculas que também são polares, que também têm hidrogênio, mas não formam ligação de hidrogênio. Oxe, eu não entendi, como assim? Pensa comigo, ó. HBr, brometo de hidrogênio, que na água vira o ácido bromídrico. O hidrogênio aqui é positivo, né? E o Br, como puxa mais elétrons, nossa escala, né? Fui ontem no clube, briguei, sei quanto, né? O bromo, ele é negativo. Tá ali. Por quê? Porque os elétrons tendem a ir para o átomo de bromo. Da mesma forma acontece aqui, ó. Sigma positivo, sigma negativo. Tem uma interação entre as moléculas vizinhas, no estado líquido ou no estado físico sólido. Sim, isso aqui é uma interação. É ligação de hidrogênio? Não. Por quê? Porque não é H-FON. Mas entre moléculas polares. Por isso que eu chamo de dipolo-dipolo. Então, nesse caso, não é uma ligação de hidrogênio, mas é uma interação entre moléculas polares que nós chamamos de dipolo-dipolo. Outro exemplo de dipolo-dipolo, dá uma olhadinha. Isso aqui é a famosa cetona, né? Usualmente chamada de acetona, que é o tal do removedor de esmalte. Ela também tem uma certa polaridade, não é muito, mas tem. Olha só, oxigênio negativo, porque ele puxa mais elétrons do que esse carbono, que acaba ficando positivo. A mesma coisa acontece aqui, ó, negativo, positivo. Então, vai surgir uma interação entre essas moléculas. Note que ela não é tão intensa, porque a acetona evapora com facilidade. Ela não é uma ligação de hidrogênio igual à água, que demora mais para evaporar. Mas, mesmo assim, existe essa interação. Então, também eu tenho um dipolo permanente, ok? Ou simplesmente que o pessoal chama de dipolo-dipolo, que é essa força que também surge entre moléculas polares. Agora, se você pensou que essas forças só surgem entre moléculas polares, você está enganado. Porque também existe entre moléculas, olha só, apolares, aquelas que não têm polo. Por exemplo, CO2. Vai falar, chama esse CO2 é um gás, nem tem atração. Sim, em estado físico gasoso não existe atração. As moléculas estão bem livres. Agora, tem o famoso gelo seco, não esqueçam. Gelo seco, né? Então tá aí. Eles usam muito isso para fazer show e tal, aquela fumaça que sai do palco. É o gelo seco. Então é como se fosse CO2 solidificado. Aí ele começa a sublimar, por isso que você vê aquela fumaça. Então, quando o CO2 está no estado físico sólido, existe atração entre as moléculas, que é muito fraquinha. Praticamente não ocorre, por isso que ele sublima bem rápido. Mas por que tem essa atração? Qual que é a explicação? É por indução.
Por isso que o nome é dipolo induzido. Também chamam de forças de dispersão de London ou Van der Waals, que hoje em dia eu aconselho a se chamar só de dipolo induzido, não usar mais esses termos, mas aparecem ainda, né, em exercícios mais antigos, vestibular e tal, a pessoa ainda usa. Por isso que é bom você saber, ok? Mas são as forças do tipo dipolo induzido. Ah, Chama, mas daí como que ela surge? Você não falou ainda. Pois então, nesse caso aqui, ó, tem uma molécula apolar. Lembra por que que é apolar? Já expliquei isso em aulas passadas, ó. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha em polaridade das moléculas. O O é mais forte, puxa o elétron para ele. O O é mais forte que o carbono, puxa o elétron para ele, ó. Um vetor anula o outro. Essa molécula não tem polo. Essa aqui também não tem polo. Mas o que que acontece aí? Acontece como elas estão bem próximas, por exemplo, né? Gelo seco, ele está no estado físico sólido. Você tem elétrons aqui nesse oxigênio, ó. E você tem elétrons aqui também nesse oxigênio. Quando eles começam a se aproximar, ó, elétron, carga negativa, dá uma repulsão. Então a molécula começa a sofrer uma distorção. O negativo empurra o outro negativo. E isso começa a gerar leves polos aqui, induzidos, que são bem fraquinhos. E aqui, então, pela indução, que eu teria essa atração, que é a mais fraca, hein? A ligação de hidrogênio, se eu comparar as forças intermoleculares, é a mais intensa. Depois vem a dipolo permanente. E depois vem a tal da dipolo induzido, que seria mais fraquinha e seria a típica força das moléculas apolares. Galera, depois do dipolo induzido, que é a última força intermolecular, pode aparecer junto para você íon dipolo. Só não esqueça, íon dipolo não é uma força intermolecular. Ah, mas por que, che? Porque o nome já diz, ó, íon. Íon não é molécula, mas é uma interação que existe entre um dipolo, no caso aqui da água, com o íon, que pode ser o cloreto, pode ser o sódio. Então eu joguei sal de cozinha na água, né? Ele vai dissociar Na+, Cl-, também vai ter interação. Positivo, que é o H, interage com o cloreto, que é negativo. O íon sódio lá com o oxigênio. Essa interação aí, ela é bem intensa, ok? E ela chama-se íon dipolo, mas não é o caso de uma força intermolecular. Mas é bom ficar ligado que aparece para você. O Enem já cobrou essa interação aí. A CAF também já cobrou essa interação aí, beleza? E agora, o último pedacinho dessa aula, que até o pessoal do Deu+, nossa última aula que nós tivemos, nossa aula física, no tablado lá, o último pedaço foi esse. Ainda o prof falou, ó, na próxima aula eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês que vai bater o sinal. E aí a gente continua na próxima aula. Então tá aqui, estamos continuando. O que é a tal da regra da semelhança? Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, polar interage com polar e apolar vai interagir com apolar. Como assim, Xan? Ó, dessa maneira. Dá uma olhadinha à tua esquerda aqui, ó, que você tem duas moléculas de água. Vamos achar que tá aqui a água e aqui outra molécula de água. Existe uma interação entre elas que é a ligação de hidrogênio. E aí eu peguei uma outra molécula, que é o álcool etílico. Etanol, tá aqui, ó, grupo OH ligado a carbono saturado, lá da química orgânica. E a água e o etanol interagem muito bem. Por quê, Xan? Pelos polos opostos, ó. Por isso a regra da semelhança. O etanol, ele é uma molécula polar, ele tem polos. E a água também é uma molécula polar. Pelos polos opostos, eles conseguem interagir. Por isso, eles conseguem se misturar. E aí, para você entender, por que certas substâncias não são miscíveis? Por que elas não se misturam? Dá uma olhadinha. Gordura, ó. Gordura tem muito carbono e hidrogênio. Tem outros átomos? Tem oxigênio. Mas como tem muito carbono e hidrogênio, essa molécula acaba ficando apolar. Quando tem muito carbono, muito hidrogênio, começa a diminuir os polos. Se ela não tem tanto polo assim, ela não consegue interagir direito com a água. Porque pensa comigo, por que a água vai se soltar daqui pelos polos opostos para vir interagir com a gordura? Se não tem nada na gordura, que atraia a molécula de água. Por isso que elas não se misturam. Agora, o Vestiba, atenção, o álcool dissolve a gordura. Oxe, eu não entendi. Dá uma olhadinha nessa cadeia aqui, ó. Não tem carbono e hidrogênio? Quando eu tenho carbono e hidrogênio, a tendência é ficar um pouco sem polo, apolar. Então o álcool tem um pedaço polar e uma parte apolar. E aí, Xan? E aí, pela regra da semelhança, os apolares
conseguem interagir. Por isso que o álcool também consegue dissolver a gordura e interagir com a água. Por isso que você usa o tal do álcool 70. Ainda mais esse tempo aí de coronavírus, né? O que ele faz, ó? A proteção do vírus, isso aqui é mais biologia, não é tanto a minha área, né? Mas se você pegar lá aquele invólucro que tem, né, ao redor do vírus lá, ele é uma membrana que eles dizem que é lipoproteica. Então tem gordura, tem lipídio lá, tem um montão de carbono, um montão de hidrogênio. Lipídio é insolúvel em água. Mas quando aparece o etanol consegue dissolver e interagir com essa gordura aqui. Então ele acaba estragando aquela estrutura do vírus. E é o 70 por quê? Porque como o álcool etílico ele evapora mais rápido do que a água acaba segurando esse etanol lá. Quanto mais água segurar, mais ele vai, né, de certa forma, interagindo com aquela membrana do vírus, que ela é apolar. Também é a explicação da regra da semelhança. Ó, às vezes o aluno pergunta assim para mim, Xan, eu até entendi. Quando tem polos opostos, interagem, porque o positivo atrai o negativo. Agora, eu não entendo, Xan, por que duas apolares conseguem interagir, já que elas não têm polo? Como é que elas vão se grudar? Como é que tem essa miscibilidade? A explicação também é simples, olha só. Se você imaginar que eu só tenho moléculas A2 do tipo, né? Isso aqui é apolar, porque os átomos são iguais, então não tem polo, né? Não tem um que puxe mais do que o outro para ficar negativo. Aqui é a mesma coisa, mas por indução existe essa interação. Aqui também existe interação. Agora eu vou usar a regra da semelhança para essas duas. Como assim, Xan? Esse B2 aqui, ó, como essa interação é bem fraca, ele está bem solto, ele está bem livre. Então nada impede ele pegar e vir para cá. Esse A2 com esse A2, como eles não têm polos, também estão bem soltos, estão bem? Então nada impede ele pegar e vir para cá. Então começa ó, a chacoalhar esse recipiente aqui, eles também começam a se misturar, justamente porque eles não têm polos tão intensos entre suas moléculas. Por isso que a polar também consegue interagir com a polar. Não é uma interação tão boa quanto essa aqui, claro, mas ela também existe. Logo, a polar dissolve a polar. Outra coisa que aparece muito para vocês é a interação, né, entre aspas, a não interação entre gordura e água. Elas não vão interagir, porque a água tem polo. Ela vai procurar alguém que tenha polo também. A gordura não tem. Ela é apolar. Quer dizer, as duas não conseguem interagir. Mas tem um cara que faz as duas interagirem. E isso que é importante você lembrar. Tá, 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 tá. E como num passe de mágica, eis que aparece aqui para você o sabão. Então o sabão é uma estrutura que ele tem polo, porque ele é um sal de ácido carboxílico. Um sal de ácido graxo, que eles chamam porque a cadeia carbônica é longa. Então por que o sabão consegue misturar água e a gordura? Porque o sabão ele tem uma cabeça. Isso aqui nós chamamos de cabeça do sabão. E essa cabeça aqui ela é bem polar, ó. Tem oxigênio aqui, tá ligado? E essa parte polar consegue interagir muito bem com a água, ó. Então ele interage bem com a água aqui. Só que a cauda do sabão, Vestiba, como só tem carbono e hidrogênio, ela acaba sendo apolar. Mas aplicando a nossa regra da semelhança, a polar começa a interagir com a polar. Então quer dizer, o sabão ele consegue interagir tanto com substâncias polares quanto apolares. Quer dizer, o sabão faz o meio campo ali entre as duas estruturas. Ele começa a cercar a gordura aqui ao redor, ó, e vai formando na biologia o que vocês chamam de micelas. Quando uma substância consegue interagir com quem é apolar e com quem é polar, porque a água é polar, né, ao mesmo tempo, ela tem um nome. Ela chama-se anfifílica ou anfipática. Tá ali, que é o caso do sabão. Então, não esqueça disso. Beleza, meus queridos? Ficamos por aqui. Um abração para todos vocês e até a próxima aula. Valeu!